celular aqui novamente. Do Sejam Claudinha. bem-vindos. Bem-vindo. Obrigada, né, por parar um pouquinho aí do tempo de vocês para poder vir aqui ouvir um pouquinho da gente, tirar as dúvidas nesse momento de crise. Isso. E hoje eu estou aqui, né, muito feliz e animada de receber a minha amiga, Daniele Costa. Ela é psicóloga, se formou junto comigo. E hoje ela é especialista do sono pela Hum. Sociedade Brasileira do Sono. Olha que chique. Maravilhosa. E hoje a gente está aqui para falar um pouquinho com vocês sobre como é que tá a qualidade do sono das pessoas, né? Com toda essa crise, com a pandemia que a gente está vivendo, com a mudança de rotina, né? De ter que ficar em casa. E a gente quer saber de vocês também. Vão comentando aí pra gente como é que tá a qualidade do sono de vocês. Vocês estão dormindo bem? Vocês estão ficando ansiosos, ansiosas com as notícias? Fala pra gente se vocês estão ficando em casa, o que vocês estão fazendo pra manter a sanidade, porque não tá fácil É, pra ninguém. Vão falando pra gente como é que vocês estão. Enquanto isso, Dani vai se apresentar um pouquinho mais e começar a falar. E vocês podem mandar perguntas, fiquem à vontade. E aí, assim que a gente puder, a gente vai respondendo. Vamos lá, amigas. então vamos lá. Todo mundo me escuta. Inicialmente, vai me dando aí ou um escuto bem, ou manda um legalzinho. Todo mundo tá escutando. O áudio tá legal. Isso é importante. Isso. Fala pra gente se a qualidade tá boa. Ó, tia Graça tá falando que tá acordando de madrugada, Dani. Ansiosa. É porque eu vou ver aqui se eu. O áudio tá legal, gente? Eu acho que tá, amiga. Eu tô te ouvindo bem aqui. Então eu acho que todo mundo tá Ótimo. ouvindo bem. Pronto, perfeito. Então vamos lá. Eu sou Daniele, né? Sou formada em psicologia, sou psicóloga clínica. Me formei e me especializei na área de sono, dos transtornos de sono. Tenho mais ênfase na questão da insônia mesmo, dos problemas de sono mais recorrentes, né? A insônia é o que eu mais trato na clínica. E hoje eu vim aqui justamente falar com vocês as alterações de sono que a pandemia tem acontecido mesmo. Isso é bem relevante, que é assim, sem pandemia as pessoas já sofrem com o sono. Com mais essa preocupação sobre essa doença, as incertezas, né? Do que virá, de como vai acontecer, do que esperar para o futuro, ou então de quando vai durar esse tempo, isso tem alterado muito. E E eu também, também faço. amiga, Hã? quantidade de notícias que a gente recebe todo dia. Sim, sim. Então, é justamente isso que a gente vai abordar também. Porque, assim, além de toda a situação que a gente sabe, é uma quantidade absurda de informações sobre o que a gente recebe o tempo todo. No WhatsApp, na televisão, no rádio, no Instagram, todo mundo comentando, os profissionais de saúde comentando, mas tem também os fake news, né, que está sendo a grande problema da sociedade, eu acho que tanto fora do Brasil quanto no Brasil. E aí as pessoas começam a o medo é a emoção que mais aparece e a ansiedade. Então, assim, diante de um caos, como que a gente pode lidar, pode enfrentar e também como a gente pode fazer esse manejo de forma mais sadia, para que a nossa saúde mental e emocional não fique tão abalada. Tão abalada. De uma certa forma, a gente vai se abalar? Vai haver uma preocupação? Vai. Mas de que forma a gente Natural. pode estar enfrentando isso de uma melhor forma? Então, assim, eu tenho recebido queixas, né, assim, de pessoas que eu atendo. Eu já tenho uma semana que eu tô atendendo em casa. Então, eu faço meus atendimentos da clínica online e também presto plantões psicológicos em empresas. Então, algumas das pessoas que eu atendo nessas empresas, elas já chegam com uma questão de ansiedade, que não sabe como lidar, não sabe mais como fazer uma rotina. Então, assim, é importante que a gente preste atenção, né? Que diante do medo da ansiedade vai ter uma alteração de sono mesmo, é uma preocupação. Mas como a gente pode colocar hábitos saudáveis nessa rotina de estar em casa, de ter esse isolamento social,
para que a gente possa dormir melhor, para a gente também não ter tanto prejuízo durante o dia, Sim. né? Uma das coisas que a gente deve fazer, né, e falando assim, em medidas a se preocupar com o sono, é evitar estar o tempo inteiro olhando o WhatsApp, estar o tempo inteiro vendo notícias. Pessoas que têm uma probabilidade de ansiedade, de ter um transtorno de ansiedade, ou uma probabilidade de ter transtornos emocionais, elas com certeza vão ser muito mais exacerbadas. A preocupação, a ansiedade delas vão ser muito mais do que o resto da população. Vai ter mais impacto sobre elas do que sobre sim. Então, assim, diminuir o fluxo, né, de quantidade de informação, eu mesmo oriento a todo mundo. Não fica checando o WhatsApp toda hora. Quando receber as informações, veja de onde é, qual é a fonte. Né? A gente tem que se atentar a isso também. Porque se a gente toda hora acredita em tudo que a gente vê, a gente pira. Entende? E assim, como eu tenho amigas, né, você aí nos Estados Unidos, e aí tem pessoas na Itália, tem pessoas... Então, assim, essas informações chegaram para mim, e aí eu vou tentando manejar com essas pessoas. Olha, não acredito em tudo que vê, vamos criar aqui uma rotina, e aí eu crio realmente a rotina, o passo a passo. Tem pessoas que estão com dificuldade de estabelecer uma rotina dentro de casa. Então, assim, eu junto com elas, a gente senta e a gente faz uma escala de como? Que horas que acorda? Vamos lá. E depois, vai tomar o café. E depois, vou trabalhar. Quem pode trabalhar home office, tá colocando a rotina, ok. Mas aí tem que ter horário de almoçar, o horário do lanche, uma pausa para descansar. Se caso a ansiedade começar a vir e ficar muito exacerbada, pausa, faz uma atividade relaxante, colocar a meditação, os exercícios de respiração são fundamentais nesse momento. Eu vejo muita gente também reclamando, né? Poxa, mas eu não tenho nada para fazer. O que eu vou fazer em casa? Ficar em casa é entediante. Se a gente procurar o que fazer, a gente vai achar, tá? Então, assim, ao invés de ficar o tempo inteiro checando o WhatsApp, procura ver um filme, vai atualizar uma série, vai fazer um curso. Você mesmo, Evelyn, essa semana passada colocou diversas coisas que a gente pode estar introduzindo na rotina. Muito legal, né? Aprender um idioma. Tem vários canais abertos aí que estão disponibilizando, canais fechados que estão disponibilizando, né, um mês inteiro grátis. Então, cursos. São coisas que antes a gente usava desculpa que não tinha tempo. Isso. Ou que não tinha dinheiro. E agora a gente tem tempo e os cursos e as atividades estão aí de graça, né, pra gente. Então, perfeito. Se a gente tá com o tempo mais ocioso, preencher esse tempo ajuda a não ficar tão ansioso. Sim. A não ficar com o emocional tão abalado com relação a tudo que tá acontecendo. Preencher o tempo, focar no que tá ali no presente, né? O que tem pra fazer ali no presente ajuda bastante. Isso, justamente. E a gente ter uma qualidade, né, de saúde mental e emocional nesse momento é primordial. As pessoas às vezes falam, mas como que eu vou cuidar do meu emocional? Como que eu vou cuidar do meu sono? Então, assim, algumas práticas, né? Além de fazer uma rotina, as pessoas têm que ter horário para ir dormir, para ir acordar, como se fosse na rotina do trabalho mesmo. Então, é importante que as pessoas tenham uma rotina fixa. Eu estou em casa, ok, mas eu tenho um horário para dormir, eu tenho um horário para acordar, e durante o meu dia eu tenho que organizar todos os horários. Isso faz bem. Então, assim, não checar as informações o tempo inteiro, fazer uma rotina antes de dormir, tipo, tomar um banho quente, né? Aqui no Brasil já tem algumas cidades que estão mais frias, aqui em Conquista mesmo já está esfriando um pouco. Então, ter uma rotina, tomar um banho quente, fazer o uso de chás relaxantes, né? Evitar tanta notícia próximo ao horário de dormir. Tem pessoas que trabalham, né? O pessoal do marketing, essas empresas de que trabalha com de marketing. Elas estão a todo tempo checando informações, até porque elas precisam fazer os posts, escrever as coisas para as pessoas, para os clientes. Trabalho delas, né? Isso. E aí, como que elas podem manejar isso? Espera ainda, só um minutinho.
como que elas podem fazer esse manejo durante a semana? Tipo, se elas estão em contato com essas informações, jornalistas mesmo, né? Estão em contato diretamente com isso durante o dia todo, chega em casa, o horário que parar em casa, não faz, vai ler um livro, né? Vai assistir alguma coisa, vai fazer uma rotina propícia, tomar um banho quente, tomar um chá, conversar com as pessoas. Hoje em dia, a tecnologia nos aproxima e nos afasta, depende de como a gente utiliza ela, né? Eu e você, a gente conversa muito. A gente sempre está conversando. E isso faz com que a gente se aproxime. E nesse momento de isolamento social, que a gente não pode estar presente com as pessoas, que tal ligar, fazer uma chamada de vídeo, evitar os assuntos, vai ser assim, pode até falar, ok, mas foca em outras coisas. Né? O avô, a avó, que não pode estar visitando, não pode sair de casa, faz uma chamada de vídeo, conversa, procura se tem um convívio social, pessoas em casa, joga dominó, joga baralho. Então, assim, distrair, tirar o foco do problema, porque cada vez que a gente foca nesse problema, só na pandemia, no medo de se contrair, de contrair os outros, pessoas que realmente, os profissionais de saúde, a gente vai estar discutindo isso durante a semana. Então, como esses profissionais de saúde podem lidar com isso quando eles voltam para casa? Né? Com certeza, o sono é alterado? Fato. Sim. Mas aí eles precisam saber lidar. Né, saber enfrentar e criar estratégias de enfrentamento diante do caos. Isso que é o mais importante. Porque, na verdade, a questão é que afeta o emocional, afeta, principalmente gera ansiedade, e é a ansiedade que gera a falta de sono, né, que vai interferir na qualidade do sono. Então, fora que pesquisas já mostram que pessoas que dormem menos, ou que já têm uma rotina de dormir menos, tem uma alteração na imunidade. Então, se a gente para pensar que é um ciclo, né? A pessoa não dorme direito, a imunidade baixa, ela fica mais suscetível a adoecimentos. Não falo só o coronavírus, mas gripes normais, né? Outros problemas de saúde mesmo. Isso é importante, porque às vezes a gente não se dá conta disso, né? De que essas justamente coisas que essas pequenas coisas podem interferir até na imunidade mesmo. Eu acho que para muita gente aqui, isso é uma novidade. O fato de você não dormir bem interfere na sua imunidade, te deixa mais propício, nesse caso, a contrair o vírus. Então, justamente. E uma boa qualidade de sono. Então, se você tem uma rotina legal, se você tem uma alimentação legal, se você pratica exercícios, né, mentais mesmo, tira um pouco o foco do problema só do coronavírus, você com certeza vai conseguir enfrentar isso de uma melhor forma. E na hora do sono, muita gente não sabe, mas é a hora em que o nosso organismo ele se reorganiza. Sim. A hora que a gente está dormindo, tem processos que só acontecem enquanto a gente está dormindo. Tem processos que só acontecem no escuro. Então, biologicamente falando, a gente faz uma homeostase na hora que a gente está dormindo. A gente reorganiza o corpo. Então, se a gente não dorme bem, a gente faz uma bagunça, literalmente, porque a gente desorganiza o nosso interno, né? A gente deixa de produzir certos hormônios, a gente fica mais estressado, fica mais suscetível a estar na base do cortisol durante o dia e durante a noite, porque a preocupação, a ansiedade, o medo vai elevar os níveis de cortisol e as pessoas vão ficar em estresse, vivendo nesse nível de estresse, né? E sem descansar, acarretando o quê? Uma baixa imunidade, consequentemente adoecendo. E é importante falar também que para você ter uma qualidade de sono, você precisa tomar as atitudes enquanto você está acordado, né? Durante o dia. Justamente, é isso. Porque as pessoas acham que é só assim, durante o dia eu vou ficar super agitado, vou ver tudo que eu tenho para ver, eu vou ficar na loucura, e de noite eu tenho que dormir. De noite eu vou descansar, que eu vou dormir, mas não é só assim, né? Você tem que prestar atenção de que nas suas atitudes, na sua rotina durante o dia, porque isso vai afetar o seu sono. E aí, se você não tiver uma boa noite de sono no outro dia, você já não vai poder aproveitar bem o dia, você não vai se sentir bem. Então, isso é importante. Desse jeito. Isso mesmo. Então, assim, praticar atitudes saudáveis durante o dia pode acarretar melhores noites de sono. Sim. Você dormindo bem, você consegue acordar mais disposto, você consegue organizar seu dia, você consegue praticar hábitos mais saudáveis, né? As pessoas, você fala, tem gente que se justifica porque não tem tempo de fazer as coisas. Agora os canais estão todos liberados, tem programa no YouTube de exercício físico em casa. Então, assim, eu não faço exercício físico porque eu não tenho tempo.
que tal colocar aí pelo menos 30 minutos durante o dia, fazer um cronograma mesmo, entende? Para ficar em casa. Eu tenho trabalhado muito isso e tem dado certo. Assim, depois da sessão, as pessoas já são menos ansiosas, porque elas percebem que existe uma possibilidade delas conseguirem enfrentar isso sem estar no pico de estresse. Tipo, vai haver a preocupação, isso é inevitável, mas a gente pode conduzir isso de uma melhor forma. Sim. Aham. Amiga, alguém aqui falou aqui, ó. A Fernanda, ela pediu pra gente falar sobre o ciclo de sono do idoso, porque a idade Sim, interfere na quantidade de horas de sono. Como essa questão da ansiedade que isso está gerando se aplica aos idosos nesse caso. então, os idosos realmente, eles tendem, nós somos assim, os seres humanos, né? Quando a gente nasce, a gente dorme muito, a gente tem um ciclo de sono muito grande, e com que a gente vai se desenvolvendo, vai crescendo, o tempo de sono vai diminuindo. E quando a pessoa chega na fase, né, o idoso, ele dorme menos, isso é biologicamente. Porém, como é que pode estar fazendo esse manejo de forma mais saudável? Sim. Se o idoso ele tira os cochilos durante o dia, ele vai ter interferências à noite. Então, o ideal é o quê? Procurar interagir, tem atividades que possam ser feitas com os idosos durante o dia para que ele possa dormir à noite, porque ele, biologicamente, ele já vai dormir menos, Uhum. tá? Isso é do ciclo do desenvolvimento mesmo. Então, assim, ao invés de deixar o idoso dormir durante o dia, não. Procura fazer algo com que ele possa estar acordado durante o dia, alguma atividade, interação. Quem está em casa, dialogar com eles, né? Procurar Uma atividade. fazer alguma atividade legal para que eles não durmam durante o dia, para que eles possam ter uma noite de sono melhor. Porque Sim, eles sempre vão dormir menos. Se eles dormem durante o dia, de noite eles não vão dormir. sim. E também vale falar que tudo isso que você falou, essa questão de criar uma rotina, de tomar atitudes durante o dia para que isso não interfira na qualidade do seu sono à noite, é importante a gente falar também que dependendo do estado emocional da pessoa, né, do psicológico, de como isso está abalado, não é uma coisa de um dia só, é uma rotina que tem que ser criada, é um hábito que tem que ser criado. Então não adianta você chegar hoje e falar, ai, hoje eu vou deitar e vou dormir, como o Dani falou, vou fazer o que o Dani falou, e amanhã eu vou estar E super. amanhã não. Isso, perfeito. Não é Né? assim, né? Então tem que ter um comprometimento, né? Um E compromisso consigo mesmo, com sua sim, saúde mental, emocional e física, sim, né? É um comprometimento, tipo, tá em casa, tá chato ficar em casa, mas se você conseguir fazer um cronograma, você consegue organizar, o tempo não fica tão ocioso, não fica tão chato, e você consegue se cuidar. sim, E, consequentemente, você passa essa fase, porque está sendo uma fase de incerteza. A gente não sabe quando vai passar totalmente, quando a gente vai poder sair e voltar à rotina normal. Então, enquanto isso, é preciso criar uma rotina para você estabelecer isso por um bom tempo aí, entende? sim. Não fazer hoje e amanhã não fazer, não. É uma rotina. Hoje, amanhã acordar, todos os dias acordar no mesmo horário, dormir no mesmo horário, ter alimentação saudável, evitar cafeína próximo ao horário de dormir. Se são pessoas que trabalham com um nível de informação muito grande sobre essa pandemia, chegou em casa, evita estar em contato com esse, ou parou de trabalhar, evita estar em contato com essas informações, né? Assistir filmes, séries, ler um livro, ouvir uma música, fazer meditação. Existem inúmeros aplicativos de meditação guiada no Google, no iPhone. Então, assim, faz isso numa rotina, Uhum. né? Eu Coloca como até um divulguei hábito. aqui essa semana. Tem um amigo meu que tá fazendo de meditação guiada todo santo dia. Olha Até que legal. eu vou postar aqui depois de novo, se alguém tiver interesse. Todo dia, às 10 da manhã, ele faz meditação guiada. é, Nesse período. E é super importante. Trabalhar a respiração é importante. Tomar cuidado com a alimentação, como você falou, evitar cafeína antes de dormir. Sim, Porque às vezes a gente não se atenta a esses detalhes, sabe? E é muito importante. Aí a gente tá falando sobre rotina e a Mila falou, não consigo seguir uma rotina. E aí entra justamente no que a gente falou, né?
isso tem que virar um hábito para você. Querendo ou não, no início você vai ter que se forçar a seguir a rotina até o seu cérebro entender que você precisa daquilo, que aquilo é bom para você, que você é que manda nele, não é o seu cérebro que manda Que você. manda em você. Ah, É não é justamente seu cérebro que faz assim, não quero fazer nada, você que se vira, você que lute. É você que tem que acostumar o seu cérebro ao seu ritmo. isso Então, no aí. início E você assim, precisa se forçar um pouco mesmo até você conseguir seguir a rotina. eu vou, né, colocar uma prática. Tipo assim, anota, gente. Começa a utilizar do papel e da caneta. Uhum. Não deixa para fazer a rotina no cérebro e dizer, amanhã minha rotina vai ser Vai ser assim. assim. Estabelecer, não, utiliza da ferramenta papel e caneta. Cola na parede. E aí, cada atividade que você fizer, você tica no dia. Né? Então, se hoje, após a live, você decide, toma essa atitude, faz a lista, faz o horário de 8 da manhã às 8 da noite. O que é que você vai fazer? E aí vai colocando por horário o que é que você se propõe a fazer durante o dia. E amanhã, com o que você for fazendo, vai ticando. E aí, ou você pode fazer uma rotina semanal, né? Até o sábado e o domingo. Colocar a série em dias, colocar a leitura de livros em dias, colocar o trabalho em dias, se tiver alguma coisa, né, atrasada. Então, assim, se dedicar realmente. Se eu quero fazer meditação, 15 minutos de meditação por dia já é válido, tá? E se Então, você está assim, começando, até 5 minutos que você faz já é sim, a diferença que seu corpo sente. E aí, com o tempo, você vai se acostumando e aí essa rotina vai ficando mais natural. O tempo vai passando também, você vai fazer com mais tempo e nem percebe. Então, vai acostumando o seu corpo e o seu cérebro a isso, sabe? A essa rotina. Você precisa se forçar a isso no início para depois alavancar. E assim, como quem tem problema de sono, geralmente eu coloco essas atividades mais para noite, né? Início de noite, ou então próxima hora de dormir, evitar televisão, tablet. Se está trabalhando em casa, não trabalhar no quarto, não trabalhar em cima da cama, né? Trabalhar em outro ambiente que não seja o quarto, porque o cérebro ele vai fazer associações sempre positivas com aquele ambiente. Sim. Então, se você trabalha, se você estuda, o seu cérebro simplesmente ele começa a associar que ali é um ambiente como outro qualquer da casa. Uhum. Então, você conseguir estabelecer uma boa rotina, fazer uma rotina de sono, né? Tomar um banho, tomar um chá, uma comida leve, não ir dormir com fome, ter um horário certo para dormir e um horário certo para acordar todos os dias, de domingo a domingo. Não fazer atividades tipo trabalhar essas coisas, comer em cima da cama, né? Evitar sair do quarto, fazer as coisas fora do quarto. Tudo isso você faz com que seu cérebro ele crie uma associação bem positiva com esse ambiente. Então, quando chega no horário de dormir, você vai estar mais tranquilo, porque até o próprio ambiente vai lhe propiciar isso. Né? O cérebro entende que ali é um lugar de relaxar, então você tem uma facilidade de dormir melhor. Uhum. Então, ouvir uma música mais tranquila, poxa, tá 10 horas da noite. Eu me propus a dormir todos os dias às 11. Então, às 10h30, você começar a fazer uma meditação, ou então a ler um livro com uma leitura que não seja tão estimulante, Fazer o né? seu corpo e o seu cérebro irem relaxando. E isso, ir desacelerando, justamente. E tirando o foco também de todas as preocupações que estão aí, Sim. né? Então, evitar celular, evitar, se quer conversar com alguém, fazer uma videochamada, faz mais cedo, mais 6 da tarde, né? Para quando chegar às 10, você não ter mais tanto contato com o aparelho. Sim. Porque tanto os tablets, computador, TV, hoje em dia tem luz azul. Então, a luz azul, ela entra pela retina e acaba mandando informação para o seu cérebro que é dia, que está claro. Então, acordou de manhã, se expõe à luz solar, não pode ir para a rua, mas abre a janela do quarto, né? Deixa tudo bem claro, para você ficar mais alerta durante o dia, para que à noite, quando tiver tudo mais escuro, a indução do sono seja melhor. A Keila tá perguntando aqui quanto tempo de sono é necessário para um bom descanso. E aí, se você puder E, falar em cada fase da vida, seria interessante também. então, a gente agora em março, né? A gente ainda não terminou março, mas agora em março sempre tem a Semana do Sono. Tem a Semana Mundial do Sono. E aí a gente fala muito sobre isso, porque é uma campanha para a psicoeducação das pessoas,
sobre a importância de cuidar bem desse sono para a qualidade de vida, qualidade emocional e mental também, e a qualidade de vida física mesmo. Então, a questão de quantidade, quantas horas de sono eu preciso para dormir? 8 horas? Isso é variável, gente. Tá? Isso varia de pessoa para pessoa. Estou falando questão adultos. Tem pessoas que podem dormir... Rapidinho, só se você puder definir o que é adulto, assim, da idade, só para as pessoas... tá. Certo. Adulto deixa eu ver, a partir dos 20 aos 50. 50, tá. A partir dos 60 já é considerado idoso. Tá? Então, a partir dos 60, a quantidade de sono ela vai ser reduzida. Tá? Então, varia de pessoa para pessoa. Aí, quando fala assim, nossa, mas varia de pessoa para pessoa como? Tem pessoas que têm uma necessidade fisiológica de dormir entre 9 e 10 horas. 11 horas, talvez. E tem pessoas que dormem entre 8 e 9 horas. Como que a gente vai saber? E tem pessoas que dormem de 4 a 6 horas e tá tudo bem. Então, a gente chama o grupo de curtos dormidores, os longos dormidores e os intermediários, que dormem aí numa faixa de 7 a 9 horas por noite. Mas de que forma a gente pode identificar essas pessoas? Né? Como eu posso identificar o meu padrão de sono? Quantas horas o meu organismo precisa? Você vai se atentar aos prejuízos diurnos. Se você tem sintomas de fadiga, cansaço, sonolência diurna, dor de cabeça, alteração de memória, concentração. Se você tem isso, se isso apresenta no seu dia a dia, provavelmente você vai estar dormindo menos do que o seu organismo precisa. Esse tempo, né, de quarentena, que todo mundo está dentro de casa, é uma boa para as pessoas descobrirem a quantidade de horas que elas precisam. Porque, já que não estão podendo sair, elas podem dormir sem relógio, sem despertador. Então, se em uma semana eu me predisponho para descobrir isso, então eu começo a dormir às 11 e aí quase todo dia eu acordo, na grande maioria dos dias eu acordo sempre no mesmo horário, sem despertador. Aí você faz o cálculo e aí você vai ter uma média de quantas horas você dorme. Então você achou quantidade de horas suficiente para você. E é importante também falar que esse dormir que a gente tá falando, não é contar do horário que você fechou o seu olho e acordou. Não. É a quantidade de sono que é necessário para você realmente descansar e seu corpo relaxar e descansar e estar preparado para o outro dia, né? Porque não adianta você estar deitado com o olho fechado durante 8 horas, no outro dia não tá relaxado, tá com a cabeça, tá sentindo que não dormiu nada, que não descansou. Isso aí. Então, assim, a gente consegue descobrir isso, né? As pessoas, elas aí ficam, mas eu não preciso, chega no consultório, mas eu não preciso dormir 8 horas. E às vezes o padrão de sono dela, do organismo dela, é simplesmente 7 horas. E ela fica muito bem, sem prejuízo diurno, sem sonolências, a memória melhora, os lapsos de memória, né? As pessoas têm muita queixa de lapsos de memória. Nossa, tô numa conversa, esqueci uma palavra, não vem na minha memória, não vem logo. Então, assim, o sono, ele pode ocasionar isso, né? Melhora a concentração. Então, quando a pessoa, ela vê que esses sintomas desapareceram, né? A sonolência diurna, nossa, mas no meio do dia, ou então às 6 da tarde, eu tô caindo de sono. Isso quer dizer que a pessoa está privada de sono e que ela precisa dormir mais tempo. Então, assim, tem que descobrir isso. Então, varia de pessoa para pessoa, certo? Tá. Amiga, outra pergunta. Tá. Acordando de madrugada, o que fazer para voltar a dormir? Boa pergunta. Acordou de madrugada. Percebeu que entre 15 e 20 minutos não conseguiu dormir? Sai da cama. E aí vocês devem estar se perguntando, tá louca? Vou sair da cama para fazer isso aqui agora, não quis falar. Mentalmente, eu sei. Né? E aí, tá louca? Tipo, vou fazer o quê na madrugada? É justamente isso, gente. Acordou, o cérebro despertou, não conseguiu dormir em 20 minutos? Sai do quarto e tenta fazer uma atividade relaxante em outro ambiente da casa com pouca luz, tá? Não é para sair acendendo as luzes de casa.
E aí fica tipo, se for para a sala, deixa uma penumbrezinha. Se tá na sala, pode deixar uma luz no outro cômodo ligada e você ficar naquela penumbra, ou faz uma leitura, ou bota o fone de ouvido, vai escutar uma música lenta. Se você já faz um trabalho de respiração, faz o exercício de respiração, ou então coloca uma meditação guiada, e ali você se concentra. Fez a atividade relaxante, voltou à sonolência, vai para o quarto, deita e dorme. Muita gente tende a acordar no meio da madrugada e ficar na cama. E aí fica lá na cama, aí os pensamentos ruminativos começam a surgir, e aí começa a pensar em uma coisa, que daqui a pouco desencadeia outra, e aí vai pensando. Daqui a pouco vem a preocupação porque não tá conseguindo voltar a dormir, porque tá pensando demais. E aí, quando vê, amanheceu o dia. Ou então faz um comportamento bem característico das pessoas que acordam de noite e não voltam a dormir. Pega o celular e olha o horário. Ai, deixa eu ver. Quando olha o horário, ai meu Deus, eu só tenho tantas horas para dormir. Ai meu Deus, eu dormi só esse pouquinho. Então, assim, isso faz com que a ansiedade aumente, a preocupação aumente e a pessoa não retorne a dormir. Porque você fica hiperalerta. Então, assim, acordou na madrugada, percebeu que uns 20 minutos não está conseguindo dormir, sai do ambiente e vai fazer uma atividade relaxante fora do quarto. Sentiu sonolência novamente, volta, deita e dorme. Sem olhar relógio, né? Uma das práticas que eu sempre ensino às pessoas é parar de olhar relógio à noite. Né? Foi dormir, não precisa olhar o horário que está indo dormir. Principalmente no celular, com a luz do celular. Isso, justamente. Colocar a luzinha, tem agora uns aplicativos que colocam e deixa a tela com a luz amarela. Então, assim, fazer isso também é uma prática que pode ajudar você a induzir o sono, porque você não fica com o contato da luz azul diretamente no olho. Então, a retina, ela não leva tanta informação de luz para o cérebro, e aí você consegue, né, com a secreção de melatonina, nós temos a secreção de melatonina, biologicamente falando, então a gente produz um indutor do sono e a gente fica despertando o cérebro todo o tempo com luz e informações também, ajuda, e aí faz com que a gente reduza essa secreção e a gente não seja induzido tão rapidamente quanto deveria. Tá. Outra pergunta. A gente tá indo aqui nas perguntas do pessoal. Se tiver pergunta, a gente pode ir mandando. Pode ir mandando. Como conseguir, em geral, aumentar o sono profundo? Então, existe o sono profundo. Técnica para isso? Alguma coisa que pode ser feita? Não. Assim, para aumentar o sono profundo, não existe uma técnica. O que existe são umas técnicas utilizadas para você dormir melhor. Se você consegue fazer, né, toda a higiene do sono, controle de estímulos. Gente, quando eu falo, evita o telefone 40 minutos antes de você ir deitar. Isso já é um controle de estímulos. O nome já diz, controlar os estímulos que te fazem ficar hiperexcitados, hiperalerta. Então, não assistir TV no quarto. Você já reduz você já faz um controle de estímulos aí. Não fazer academia ou então exercício físico próximo ao horário de dormir. Se a pessoa tiver uma predisposição a ter insônia, ela vai ficar agitada, o organismo vai ficar acelerado e vai levar mais tempo para ele desacelerar e dormir. Tem as questões da higiene de sono, que é procurar dormir e acordar sempre no mesmo horário, evitar cafeína a partir até fazer o uso, né, até 4 horas antes de você ir dormir. Então, todas essas medidas, tomar um banho quente, fazer uma rotina mesmo, escovar os dentes, tomar um banho quente, colocar seu pijama, cuidar do seu quarto, deixar seu forro de cama todo muito bem organizado, bem limpinho, um quarto arejado. Todas essas medidas fazem com que você tenha um ciclo de sono normal, né? Que seria o quê? Fazer todas as fases de sono, e aí você vai conseguir fazer as fases de sono mais profundas. Lembrando que pessoas que utilizam de medicações também tem que ver as reações das medicações. Algumas medicações influenciam em algumas fases de sono. Então, assim, também tem que se avaliar isso, tá? Mas se é uma pessoa que não tem uso de medicação, que só tem a própria rotina bagunçada mesmo, controlando os estímulos e fazendo uma boa higiene do sono, você consegue ter
noites melhores e fazer suas fases de sono profundo tranquilo. Tá. E isso aí que você falou dos medicamentos já puxa para uma outra pergunta que a gente tem aqui. Dani, quando saber que é hora de buscar um médico para tratamento medicamentoso para as questões do sono? Isso. Então, quando você tem os prejuízos diurnos. Então, assim, começou a ter lapsos de memória, começou a ter falta de concentração, irritabilidade, dor de cabeça, tem sonolência diurna, você se percebe que você está ficando mais estressado, ou então mais ansioso. Vai chegando o próximo horário de dormir, você começa a ficar muito preocupado, pensando sobre isso, pensando que não vai conseguir dormir. Todas essas são sintomas de que você já pode procurar um médico, um especialista, para poder saber. Aí, na verdade, não é bem só a questão da medicação. O ano passado, no Congresso de Sono, no Congresso Brasileiro de Sono, foi discutido isso. Hoje, como primeira linha de tratamento para transtornos da insônia, é a TCC, a Terapia Cognitivo-Comportamental para Insônias. Então, antes da medicação, já está vindo o tratamento não medicamentoso. E aí, auxiliado isso, aí o médico vai avaliar se ele coloca a medicação e depois, com o tempo, retira, porque com a terapia cognitiva a gente consegue trabalhar, reestruturar cognitivamente os pensamentos disfuncionais, os pensamentos errados que as pessoas têm sobre o sono. A gente corrige isso, coloca a questão dos hábitos saudáveis, né? A pessoa começa a dormir melhor e, frente a isso, ela fica mais confiante e a gente consegue retirar a medicação de sono, tá? Mas, assim, cada caso é um caso. Então, começou a ter muitos prejuízos, procura um especialista. E aí, ele que vai avaliar. Vale lembrar que não pode ficar se automedicando, né? Sim, importante. Dormir, vou ali, vou comprar um Rivotril. Não é assim, não, tá, gente? Tomar Dramin. As pessoas adoram tomar Dramin para dormir. Isso, nossa, isso é E eu escuto muito isso. Eu vejo não tô dormindo bem. Não sei quem tem um remédio ali, eu vou lá pegar com ele. A pessoa tem a receita, eu vou pedir pra ela pegar pra mim. Isso. Sabe? E aí acaba esquecendo que esses medicamentos podem gerar outros efeitos. E se for o caso, né, de você não precisar daquele medicamento, gerar até um efeito contrário. Então, justamente, tomar muito cuidado com isso. Automedicação, e as pessoas não pensam que essas medicações podem fazer várias alterações no seu organismo, né? Ter reações que podem ser bem prejudiciais. Sim. Tem outra pergunta aqui. Dani, existe algum momento do sono considerado mais importante? Por exemplo, no meu caso, meu prejuízo não está relacionado à quantidade de horas dormidas, e sim a levantar antes das 7 da manhã. Por exemplo, acordar às 7, não entendi muito bem. Acordar às 7. Não consegue dormir mais do que isso. Acho que é isso que ela está querendo dizer. Ela não consegue dormir mais do que isso. Explica direitinho, Stephanie. Você não consegue dormir mais do que às 7. Você gostaria de dormir mais do que às 7? Você se sente sonolenta depois disso? Depois que você acorda, não se sente bem? Acho que ficou um pouco... Mas responde essa pergunta primeiro. Existe algum momento do sono considerado mais importante? Todas as fases de sono são importantes, tá? Desde a primeira, né, o nosso sono é dividido em N1, N2, N3 e REM. N1 é aquela fase superficial em que a gente está saindo da vigília, a vigília está acordado, que a gente vai lá dentro, aquela fasezinha que a gente está entrando no sono. Eu não sei se vocês já tiveram aquela sensação que às vezes está caindo, e aí você vai... Cai no penhasco, né? Então ali você está entrando em sono. Então N1, N2, aí você geralmente seria perfeito se a gente fizesse assim, né? N1, N2, N3. N3 é uma fase mais profunda e é a fase de consolidação de memória. Então, quando se fala, existe alguma fase mais importante do sono? Todas são importantes. Mas a N3, a gente tem um destaque por ela ser a fase de consolidação de memória, onde a gente aprende as coisas. E o REM é a fase do descanso. E o REM já é mais profundo, que a gente chama geralmente a fase dos sonhos. Então, assim, você
lembrou que sonhou, não é regra a gente lembrar dos sonhos, mas quando a gente sonha e a gente tem a sensação de que aquele sonho foi tão vívido e tal, você entrou em REM e ali é a fase onde a gente tem a atonia dos músculos. Então, todos os músculos se relaxam por completo e você está na fase mais profunda do sono. Se a gente vai falar em questão de importância, o que é que tem na N3 é a questão da consolidação de memória, a fase do aprendizado, né? Eu tenho até uma amiga que ela veio uma vez com uma questão que eu vou trazer aqui para vocês, que ela falou assim, Dani, por que que eu costumo gravar as coisas que eu estou estudando e quando eu vou dormir eu boto o fone de ouvido e vou dormir. E eu aprendo e não esqueço mais. Ai, que interessante, vou fazer. E aí faz todo sentido. Por quê? Porque ela faz N3, ela está escutando, então ela consolida aquela informação. Isso não Então ela interfere aprende. na qualidade de sono dela. Isso. Entende? Interessantíssimo. E aí ela falou, meu Deus, eu fiz isso a vida inteira, mas não sabia o porquê. E aí o que explica isso. Ela faz as fases de sono, mas no N3 ela consegue consolidar aquelas informações que ela está escutando, que o cérebro dela está processando. Então, é por isso. Então, se for... Hã? Vou tentar. Né? É legal. De verdade. Pois é. Sei. A gente tem outra pergunta. Se você já encerrou, eu vou fazer outra pergunta. Tá. Tem uma moça aqui dizendo que tá deixando a live porque tá na Espanha, 4 horas a mais. Então não vai poder. E não quer Mas mexer obrigada. na rotina de sono. Olha que maravilhoso, amiga. Precisa dormir, não quer mexer na rotina de sono. Parabéns pra ela. Tá fazendo efeito. Obrigada por ter participado. Boa noite de sono pra você. Boa noite de sono. Fernanda Guimarães está perguntando se trocar o dia pela noite interfere na saúde emocional. Sim, com toda certeza. Tem processos que nós só fazemos durante a noite. Então, assim, se a gente deixa de fazer esse processo durante a noite no escuro, como liberação de melatonina, ela só acontece no escuro. A gente não libera melatonina durante o dia. E a melatonina é um hormônio de indução do sono. Então, se a gente, no horário que a gente deveria estar induzindo o sono, biologicamente, né, falando, normalmente, e a gente está desperto, está acordado, durante o dia, a gente pode até dormir, mas a gente não vai conseguir reorganizar, o organismo da gente ele não vai fazer o mesmo processo que ele faria à noite. Trabalhadores em turnos têm uma certa dificuldade, porque às vezes trabalha de noite, né? Pessoas de fábrica, hospitais, da segurança, às vezes trabalham à noite e tem que dormir durante o dia. Tem muita gente que fala, assim, que toma melatonina para insônia. E melatonina não é para insônia. Melatonina é para regular ritmo. E quando eu falo regular ritmo, é justamente isso, trocar o dia pela noite. Então, se a pessoa não produz melatonina durante o dia, mas por conta do trabalho, ela estava acordada naquele momento, ela não podia dormir. E aí, durante o dia, ela chega, às vezes é indicado para que esses profissionais tomem a melatonina para fazer a indução de sono e ela possa conseguir dormir melhor durante o dia. Mas trocar o dia pela noite vai ter prejuízo, sim. Prejuízo na saúde, justamente por isso, porque você desorganiza o seu organismo, né? As suas funções. Sistema digestivo, sistema imunológico. O sistema imunológico, como eu acabei de falar mais cedo, o sono ele auxilia para que seu sistema imunológico ele fique mais forte. Então, assim, se você não dorme à noite, você não faz os processos que teria que fazer, isso chega durante o dia, você não vai fazer os mesmos processos. Então, vai alterar, né? A saúde mental e emocional. E aí, principalmente entra essa questão da rotina que você falou, de ter um horário para dormir, de acordar. Isso. Porque às vezes você não tem esse horário, você não dorme bem à noite, aí fala, mas durante o dia então eu tiro uma soneca. Entendeu? E aí esquece disso que você tá falando, né? De que esses processos que a gente precisa para o nosso corpo estar bem acontecem exatamente à noite. Então, é importante criar essa rotina e se forçar a dormir à noite. Assim, eu digo forçar, mas criar essa rotina para chegar o período da noite e ter uma boa noite de sono, sabe? Você conseguir dormir bem, no início, sim. criar esse hábito, ir criando esse hábito,
pra não acontecer isso de, não tô dormindo de noite, mas de dia eu tiro uma soneca, tá tudo bem. E não é bem assim. Isso. E agora, nesse tempo, né, de pandemia, as pessoas, elas meio que se preocupam muito à noite, afeta a noite e aí quer dormir durante o dia. Fazendo isso, a pessoa faz o quê? Desregula o ciclo dela. Quando a gente fala o relógio biológico, então a pessoa vai lá e desregula esse relógio biológico quando ela faz isso. Ela tem as preocupações à noite, ou então fica ansiosa à noite, não consegue dormir direito, e aí ela quer descontar durante o dia. Então tá totalmente errado isso. Então o que é melhor fazer? Adaptar uma rotina para que você tenha uma melhor noite de sono e durante o dia você seja mais produtivo e crie uma rotina também para o dia. Né? Precisa se criar uma rotina tanto à noite quanto o dia. Tá. Isso é importante. Tem mais alguma E pergunta? outra coisa que eu tava aqui pensando, você tava falando e eu tava pensando sobre a questão dos medicamentos, é que às vezes também, às vezes a pessoa tem a necessidade de tomar um medicamento, né? Foi indicado por um Sim, especialista, lembrando que tem que ser indicado pelo especialista a tomar um remédio. Mas mesmo assim, às vezes, a pessoa não consegue dormir bem. Isso acontece também porque não está alinhado com essas questões que a pessoa precisa prestar atenção durante o dia, né, amiga? Às vezes só também. o medicamento não ajuda. A pessoa precisa criar uma rotina, precisa ter um cronograma durante o dia, cronograma de sono, para alinhar com o medicamento, conseguir ter um bom resultado. Isso. E aí entra as questões emocionais também, né? Uhum. É, a pessoa toma medicação, ela tem uma rotina tipo do dia, né? Mas às vezes ela tem comportamentos inadequados próximo à hora de dormir. Uhum. E aí ela começa a tomar o remédio e ela começa a se sentir bem. Depois de um tempo, o remédio para ela pensa que não faz mais efeito. Mas por que não faz efeito? Porque os hábitos dela, os comportamentos que ela faz, que são prejudiciais ao sono, ela continua fazendo. Uhum. Sabe? Os maus hábitos de sono. Ela vai tendo uma vida totalmente sem regra, ou então sem bons hábitos que possam facilitar o sono. E aí ela começa a ter uma má percepção do sono. Ela começa a ter uma má percepção da medicação. Ah, a medicação não faz mais efeito. Ah, mas eu não durmo mais. Então ela começa a ter pensamentos também, tomar esses pensamentos como verdade, e aí a medicação realmente não vai fazer mais efeito. Na verdade, ela está fazendo o efeito, né? Ela está sendo produzida, está liberando as substâncias e tal, mas a pessoa está tão preocupada, né? Os pensamentos estão tão acelerados, ou a má percepção, ela já está desacreditada que ela dorme, que ela não consegue sentir mais o efeito da medicação. Uhum. Então, assim, os bons hábitos, os bons comportamentos é fundamental para que o cérebro, como você falou aí no início, é gente que manda informação para você, assim, que faz, controla ele, não é ele que controla a gente. E as Exatamente. pessoas, às vezes, elas deixam com que o cérebro que controle elas. E só vão deixando levar. Aí quando não Isso, tem mais controle, aí fala, eu vou tomar um remédio. E acho que resolve isso, tudo. desse jeito. É isso aí. Entende? Tem uma pergunta aqui que eu não entendi muito bem. Foi Jéssica que fez. Jéssica, nossa colega também psicóloga. Os Hum, adolescentes, alguns que já têm uma rotina de convívio social bastante intenso, já dormem. Eu não entendi muito bem, mas eu acho que ela quis dizer que já dormem muito e hum. agora que tá com mais tempo vai acabar dormindo Agora que dorme mais mais. mesmo. Tem alguma Sim, coisa então. que você pode falar sobre isso? Eu não É, sei se é exatamente isso. Já se você tiver aí, explica nos comentários, vai ficar melhor pra gente entender, porque onde você mandou a pergunta, não fica a pergunta completa. tá. Eu vou falar aqui uma média de tempo, de horas de cada fase O recém-nascido, ele dorme entre 14 e 18 horas, né? Entendi. As crianças, isso. As Contando crianças, soneca e sono à noite. Tá, isso. Naquele negócio que eu te ensinei com a baby aí, quando ela tava menor. sim. Né? Então, ela dorme por dia entre 14 e 18 horas. Então, dorme bastante. Só que tem que ter os intervalos de soneca, né? Então, na infância, a criança já reduz isso para 13 a 15 horas. E aí, quando ela fica maiorzinha, na segunda infância, de 9 a 11. O adolescente, biologicamente, ele já dorme mais porque ele tem uma necessidade.
quando ele dorme, ele produz o hormônio do crescimento. Então, é uma questão biológica que o adolescente ele sempre vai dormir mais mesmo. Nesse tempo, né, de coronavírus aí, de reclusão e todo mundo em casa, o que é que pode fazer? Adotar uma rotina para esse adolescente. Ele precisa dormir em média de 8 a 10 horas. Ok. Mas precisa se adotar uma rotina igual ao adulto, né? Também para as crianças. A gente aí vai discutir ainda durante a semana como é que é a rotina das crianças. Mas os adolescentes, eles precisam ter também uma rotina durante o dia. Horário para acordar, horário para se alimentar, horário para fazer atividades. Porque senão faz o quê? Bagunça o relógio biológico. Se deixar o adolescente, ele troca a noite pelo dia. E ele é muito fácil de desajustar, tá? Ele é muito fácil, porque ele tem uma probabilidade mesmo de dormir muito, de dormir mais tarde e acordar mais tarde. Então, o adolescente, ele tem essa, biologicamente falando, ele já é propenso a isso. A dormir mais tarde e acordar mais tarde. Fazer essa rotina para ele, né? Isso, aí o adulto que é responsável precisa estabelecer uma rotina. Ok, vai dormir um pouco mais tarde, vai acordar um pouco mais tarde, mas durante o dia ele precisa ter uma rotina. Não pode deixar o adolescente dormir o quanto quiser. Entendi. Né? Tá aparecendo um monte de pergunta aqui. Vamos lá. Tá tudo. A minha mãe tá falando. Minha mãe... Meu caso é esse. Tomo medicamento para dormir às 21 horas e normalmente só vou dormir às 5 ou 6 da manhã. Resolve esse caso aí, Daniela, pelo amor de Deus. Como é? A minha mãe falou, meu caso é esse. Tomo medicamento para dormir às 21 horas e normalmente só vou dormir às 5 ou 6 da manhã. O que é que tá acontecendo? Ela... O que é que tá acontecendo? Ela só consegue entrar no sono às 5 ou 6 da manhã. Toma medicamento às 21 e só consegue dormir às 5 ou 6 da manhã. Tá, então, ela teria que estar sendo acompanhada aí e ver se são preocupações, né? Como eu falo, os pensamentos ruminativos, as preocupações. Quais são os hábitos que ela está adotando próximo ao horário de dormir, a partir das 7 da noite? Como é que está sendo essa rotina de sono? Se está ficando muito tempo no quarto, né? Ficar muito tempo no quarto, mesmo que seja durante o dia, não é legal. Porque o cérebro vai fazer associações negativas. Né? Então, só entrar no quarto para dormir. Foi lá, pegou alguma coisa, mas evitar ficar durante o dia no quarto. Tem gente que gosta de ficar no quarto sem fazer nada. Vou deitar, vou descansar no quarto. Em plena 3 da tarde. Não. Tem que tirar isso da rotina, né? E procurar só entrar no quarto nesse momento mesmo de preparação para dormir. E aí tem que se checar as preocupações, os pensamentos, se realmente está tendo muito pensamento ruminativo, muito pensamento negativo nesse período, então. Então, assim, procurar uma ajuda. Né? Eu estou gostando muito das atitudes, assim, as posturas dos psicólogos no país inteiro. Aqui no Brasil, muitos psicólogos se dispondo a atendimentos gratuitos. Sim, eu vi também. Né? Os atendimentos pontuais, justamente para ajudar esse pessoal que com certeza não está dormindo e que está muito preocupado com todas essas incertezas e com medo, e aí estão se disponibilizando para trabalhar com essas pessoas. Então, assim, procurar ajuda. Checar os pensamentos, se está com muito pensamento negativo, pensamento ruminativo, preocupação excessiva, se percebe com medo, né? Chega no próximo horário de dormir e começa a pensar em coisas nada a ver. Então, tem que se procurar ajuda. A Tássia Lemos está perguntando, tem exercícios de relaxamento ou respiração que ajudam na desaceleração para dormir? A gente já falou um pouco sobre, né? Sobre isso. Meditação. Ajuda, meditação guiada, tem os exercícios de respiração, tem os aplicativos hoje em dia, você coloca o fone de ouvido, desliga o visor e fica escutando, se concentra. Mindfulness, né, que quer dizer atenção plena. É você ter atenção plena em qualquer coisa que você for fazer. Se você está assistindo filme, esteja concentrado e focado naquilo ali. Se você está comendo, respeite esse horário e se concentre no que você está fazendo. Né? Em tudo que você estiver fazendo durante o seu dia, que você tenha atenção, volte seu foco para o que você está fazendo. Isso já é uma forma de meditar.
e as meditações guiadas, aqueles sonzinhos. Tem gente que gosta de botar aquelas musiquinhas do YouTube. E aí gosta de ouvir e praticar, né? Inspira, expira de forma lenta, várias vezes. Isso vai relaxando, vai fazendo com que o organismo desacelere e você tenha uma noite melhor de sono. Ah, amiga, aqui as pessoas aqui nos Estados Unidos, não sei aí como é que funciona, porque isso pra mim foi uma novidade quando eu cheguei aqui, na verdade. As pessoas geralmente colocam. Esqueci o nome. Não sei o que lá nós. Que é tipo um barulhinho para as pessoas dormirem, principalmente para as crianças. Sim. As pessoas geralmente têm uma caixinha de som no quarto que coloca um barulhinho que é específico para o horário de dormir. As crianças, a maioria das crianças aqui, eu digo assim, aqui onde eu moro eles fazem isso. Nas casas Dorme. que geralmente eu faço algum extra de babysitter, eles usam isso também. Então eu acho que é meio que geralzão, assim, todo mundo tem uma caixinha de som com um barulhinho. É um barulhinho como se fosse um barulhinho de chuva, bem Uhum. baixinho, que serve também para abafar o som, né? De fora do Os quarto. ruídos externos, sim. Isso. E eu acho que gera também um relaxamento também aqui. Uma calma. Isso É, aí. É. eu acho que é bem interessante. E não necessariamente você precisa ter um aparelho para isso. Você pode colocar no Spotify tem isso, no YouTube tem. Eu posso depois deixar aqui o link, eu postar nos stories para quem quiser. Seria legal que você deixe, porque aí o pessoal pode até adotar também, né? Aham, Se alguém tiver problema de sono que esteja na live ou conhece alguém que esteja, já pode indicar. sim. Porque eu Mas acho que é ajuda bem mesmo. relaxante, sabe? Mas auxilia, Principalmente assim, né? as crianças aqui todas usam. A minha baby mesmo, toda vez que ela vai. Agora não mais que ela já tá um pouquinho maior. Mas pelo menos, não na neve, né? Na soneca à tarde, mas à noite, todos os dias eles ligam. E ela dorme bem com isso. Por isso, porque causa mesmo um relaxamento, tipo assim, o cérebro ele vai desacelerando e com aquele sonzinho você vai desacelerando, acalmando as funções e aí a pessoa consegue dormir. E o seu cérebro também acostuma que aquele som tá ligado ao horário de dormir, né? A sono, justamente. É o que eu falo sempre, a associação. Se a gente faz comportamentos positivos para que o cérebro faça associação com aquele momento de dormir, eu tenho um paciente que já chegou no quarto assim dizendo para mim, olha, eu tô agora entrando no quarto e eu abro a boca. Pensa aí. Interessante. Interessante, né? Mas é por isso, porque os hábitos, né, os comportamentos que a gente vai modificando, depois o cérebro vai fazendo associações positivas e eles percebem que isso muda com o tempo e que funciona. E realmente é a gente que tem que colocar o nosso cérebro para fazer associações positivas dependendo do objetivo que a gente tem. Sim. Fernanda Guimarães falou, fala um pouco sobre a importância do tipo de luz ambiente no horário que vai deitar. Certo, vamos lá. Todo mundo hoje em dia está habituado a ter nas casas, nos escritórios, luz branca. Uhum. Luz branca, ela tem luz azul, que nem os eletrônicos, né, as TVs hoje em dia. Então, assim, a luz amarela, ela faz com que o cérebro não tenha muito estímulo luminoso e manda menos informações à glândulazinha que faz a secretação de melatonina. Uhum. Então, quando a gente tem a luz azul manda informação de muita luminosidade e faz com que essa secreção ela seja reduzida, não é que para. A gente vai continuar secretando durante a noite. A gente só secreta melatonina durante a noite e no escuro, de preferência no escuro. Então, assim, se a gente está exposto à luz branca, a gente vai ter a secretação da melatonina, mas ela de forma mais reduzida, mais lenta. Se a gente está numa luz amarela ou com baixa luminosidade, um ambiente mais escuro, a gente vai ter uma secreção de melatonina mais no nível normal. Então, a indução do sono da gente pode ser menor, porque os estímulos luminosos vai ser pouco. A nossa retina não vai ficar mandando tanta informação para o cérebro. Então, essa secreção ela vai ser liberada de forma natural, porém com menos estímulo luminoso, e aí a gente consegue dormir melhor.
Então, a importância da luz é isso, porque essas luzes brancas, né, luminárias, celular, telefone, PC, iPod, iPad, tudo, tem luz azul. E aí manda informação para o cérebro e aí deixa a gente ativado. Eu vou mostrar aqui para as pessoas o que é a luz branca e o que é a luz amarela. Ah, que legal. Aí, Ótimo. só não reparem na bagunça do meu quarto, gente, pelo amor de Deus, porque não tem jeito não. Não sou assim desorganizada não, é por causa da quarentena. Mentira, tudo é culpa da quarentena agora. Na Sério. quarentena que tinha que estar organizado, não era não? É. Então, peraí, deixa eu mudar aqui a tela. Tá, esse coisinha aqui é a luz branca. Isso, é luz branca, isso. Luz branca. E aqui é a luz amarela. Luz amarela, isso. Agora que eu entendi por que eu durmo tanto nesse quarto. Porque Luz a luz amarela, aqui é amarela. Eu entro aqui e minha boca abre também, filha. Eu durmo, se deixar, eu durmo até... no consultório, geralmente, eu faço isso. Tem tanto luz branca e luz amarela. E aí eu faço essa diferenciação para a pessoa entender. Eu deixo um ambiente com luz amarela. E aí eu pergunto o que é que ele sente. Geralmente, a grande maioria fala, nossa, dá uma paz, dá uma calma. Essa luz parece que dá um relaxamento, dá um sentimento mais de aconchego. Sim. E aí, quando eu ligo a luz branca, aí fala, nossa, realmente tem uma diferença. Parece que eu tenho que ter acelerado. Dá uma acordada, assim, né? A luz branca dá Isso. Isso aí. Então, a Às vezes diferença é essa. aqui no meu quarto eu tenho uma luz amarela. E eu gosto. Eu acho que é realmente, como você falou, é mais aconchegante. Eu me sinto mais sonolenta. Sim. Mas quando eu uso essa luz aqui pra gravar vídeo, eu nem uso por muito tempo. No máximo 1 hora eu deixo ela ligada. E geralmente eu baixo o nível, assim, pra não ficar muito claro na minha cara. E mesmo assim, logo depois que eu desligo, eu sinto que eu tô meio acelerada, assim. E geralmente eu sinto uma dorzinha de cabeça. Logo Olha depois. aí. Então é realmente uma coisa a se observar, assim, e ver dentro de casa se precisa mudar ou não. Principalmente no quarto. Eu já estou tomando o chazinho da noite. Todo dia eu tomo chá. Eu tenho Os outros- um ritualzinho pra dormir, todo dia de noite. Fala aí pra gente como é seu ritual. Meu ritual, mas eu acho que no meu caso não é um ritual, na verdade, pra dormir. É que eu só consigo dormir depois que eu faço isso. Eu É uma preciso ir no rotina. banheiro, fazer xixi, preciso colocar tudo pra fora, que tá aqui. Porque eu não suporto acordar de madrugada com a bexiga com vontade de fazer xixi. Eu não suporto, eu odeio acordar por causa disso. Acordar na madrugada já é um problema, Mas né? pra mim é muito difícil isso acontecer, eu acordar de Sim. madrugada. Eu geralmente não tenho problema com sono, não. Mesmo que se eu estiver muito preocupada com alguma coisa, geralmente não interfere no meu sono. Eu posso demorar pra dormir mais, mas assim, querendo ou não, a qualidade do meu sono continua boa, assim, na hora que eu pego em sono. Mas eu não. Às vezes eu acordo com a bexiga, eu preciso fazer xixi. Eu odeio ter que levantar da cama e ir no banheiro. Então eu preciso fazer xixi antes de dormir. E eu tenho que fazer o xixi, correr pra cama e dormir. Eu não posso ficar na cama mexendo no celular nem nada, não. Porque senão eu tenho que fazer xixi de novo. E eu preciso beber água. Agora, olha, repare, eu faço xixi pra não fazer xixi. Ou eu faço xixi pra depois não ter que fazer xixi. Não E tenho levantar que e beber beber água. Mas eu acho que é pra esvaziar e permitir que a água venha. Porque eu preciso me sentir hidratada, assim, sabe? E uma coisa também que eu precisei fazer aqui, pra melhorar o meu sono, assim, foi colocar um umidificador no quarto. Sim. Que aqui o ar é muito seco. Isso também é uma coisa que tem que ser observada, né? Aí não tanto, o ar é mais úmido, mas aqui o ar é muito seco. Então eu preciso colocar um umidificador no quarto. Eu não consigo dormir sem, porque primeiro que eu não consigo respirar direito, o que Resseca tudo. interfere no meu sono. E o que eu tava falando? Perdi. Que eu tô lendo aqui o que a moça falou. Tá, O ar vai. fica seco. E aí eu preciso do umidificador, me interfere na minha respiração. E no outro dia, quando eu acordo, geralmente meu nariz sangra. Porque resseca muito, né? Então você precisa ter essa hidratação mesmo nas vias respiratórias superiores. Então tudo isso a gente tem que observar, né? É muita coisa. Tudo. Sono não é brincadeira, não. Tia Liud tá falando aqui que a live tá maravilhosa, mas que ela vai precisar sair. Tá perguntando se vai ficar gravada.
vai ficar gravada a live por 24 horas. Ela fica no meu perfil e no de Dani. E eu vou gravar depois esse vídeo da live, vou deixar gravado. E aí, não sei se vocês querem, eu posso colocar no perfil em forma de IGTV. Isso, legal, amiga. Mais vezes. Beijo, tia. Obrigada por assistir. E Gendo tá falando que chá é vida. Qual é o chá que você toma, amiga? Então, essa questão de chá, quando eu falo sobre chá, mas qualquer tipo de chá, não, né? Não é qualquer tipo de chá. Chá verde, chá mate, chá, aquele chá de não sei quantas mil ervas. Não, não é esse tipo de chá que eu falo. Chá é chá de camomila, chá de maracujá, erva cidreira, capim-santo. Então, chás calmantes, né? Então, assim, você fazer um hábito, tornar isso um hábito, você percebe em poucos dias a mudança. Porque o chá, ele vai fazer com que o seu sistema também acalme e você tenha uma indução de sono mais tranquila. Então, são pequenas mudanças, gente, que a gente faz na rotina que já auxilia muito. Eu tomo chá quase todo dia. Eu falei aqui que eu tomo todo dia, mas é quase todo dia. Mas grande parte dos dias eu gosto de tomar. E aí eu coloco também umas gotinhas de própolis. Aí eu coloco um própolis. E aí é bom por causa do aumento da imunidade. Também auxilia. Né? Foi até um nutricionista que passou, eu não sabia. E aí ele falou, você faz o uso do chá, mas coloca umas gotinhas de própolis antes de dormir. E aí eu tomo chá com própolis. Tá. É muito legal. Amiga, Ellen Karine está falando aqui, na verdade. Ela tá dando o testemunho dela. Sim. Perguntando se é normal dormir. Ela dorme às 23 horas e acorda às 11. Ou seja, são 12 horas de sono. E aí ela almoça, cuida de alguns afazeres e vai dormir às 16 horas de novo. Se isso é normal. Ela tá perguntando se isso é normal. Principalmente nessa quarentena. Ela disse que nesse momento assim, de ócio ela tá assim. Que ela tá dormindo muito. Então, isso é uma coisa também discutida, né? Saiu um consenso agora sobre a questão das pessoas dormirem excessivamente. Claro que isso deveria ser avaliado, né, por um médico, se isso se caracteriza como sonolência excessiva diurna, que é um transtorno de sono, ou se é simplesmente pelo fato de não tenho nada para fazer, vou dormir. E ficar dormindo também demais pode ocasionar prejuízos, porque assim, a pessoa começa a dormir, não produz nada durante o dia, não faz nada de interessante. Não procura ocupar a mente mesmo, né? Aprender coisas novas, fazer algo mais produtivo, exercício para o cérebro. E aí fica só dormindo. Então, assim, o ideal seria, dorme bastante, ok, dorme, mas na hora que está acordado, tentar se manter acordado durante o restante do dia. Tinder tá falando que toma o chá sem açúcar. O açúcar interfere em alguma coisa, amiga? Acho que, não sei. Interfere, o açúcar dá uma acordada? Então, tem pessoas que têm Mas eu já vi poucos casos, né? De que o açúcar, ela deixa a pessoa hiperalerta. Tem pessoas que, quando comem algo com açúcar, elas ficam hiperagitadas. E aí, se a pessoa ela tem uma predisposição a isso, ok. Mas se for um açúcar normal e que não tem tanta influência, só as pessoas que têm predisposição mesmo, tá? A ter algum déficit do açúcar aí no organismo. Entendi. Tem uma galera aqui falando, tô te assistindo, tia Regina tá aqui assistindo a gente. Que legal! Tia Regina, Jéssica. Gente, vocês têm mais alguma pergunta, amiga? Você quer fazer mais alguma consideração? Eu tô olhando aqui, nos comentários, tem alguma pergunta que eu deixei de responder. Fernanda falou, cadê o Wallace pra ficar orgulhosíssimo das ex-alunas? Ai. Uma coisa importante de falar nesse período, né, que tem pessoas, eu tenho visto muitos stories, algumas publicações, é o consumo excessivo de álcool nesse período de quarentena. Então, assim, o álcool, ele também influencia no sono. O tabaco também, o cigarro. A nicotina, ela é extremamente estimulante. Então, as pessoas estão em casa e estão achando que estão sem fazer nada e aí vão beber para esquecer os problemas. Mas não é bem assim, né?
Então, uma pontuação que a gente costuma fazer e uma preocupação também dos profissionais de saúde e da saúde mental é que as pessoas não façam o uso de álcool como uma fuga, né? Porque o álcool ele também vai influenciar na questão da qualidade do sono, porque o álcool de primeiro momento as pessoas falam, ah, eu tomei uma cerveja, dormi que nem um anjo. No primeiro momento, as primeiras fases de sono, a pessoa pode ir para um sono mais pesado, profundo na primeira parte da noite, e na segunda parte da noite, o álcool ele vai superficializar o sono. Então, vai ter uma alteração aí também, né? As pessoas ficarem bebendo recorrente, para não se preocupar, ou para esquecer um pouco, ou para dizer que está celebrando porque está em casa, para não pensar muito no momento que está vivendo. Então, isso também não é legal. Fazer o uso indiscriminado do álcool e do cigarro. Nesse momento. Muito bom saber. A Algana já saiu da live, mas ela fez uma consideração aqui que eu acho importante falar sobre. Depois ela vai ver a live de novo e ela vai ouvir sua resposta. Meu maior problema tem sido muita indisposição pela manhã, mesmo quando durmo bastante. O que pode estar acarretando isso? Então, ela tem que se autoavaliar, né? Ver aí como é essa rotina de sono dela. Ela tem algum problema de saúde? Geralmente, quando ela faz exame de sangue, as taxas estão sempre normais. Porque tem algumas alterações. Anemia, por exemplo. A anemia, ela dá uma sonolência. Né? Às vezes a pessoa fala, mas eu durmo demais. Tá, mas sua saúde anda 100%? Né, suas taxas, você anda fazendo os exames recorrentes, não tem nenhum outro fator que possa estar influenciando nessa sonolência excessiva? Então, se a gente descarta esses fatores, tem que se ver qual é a rotina que está tendo. Ou então está dormindo demais, está passando do tempo que o organismo dela precisa e então ela vai acordar cansada. Isso é importante. Às vezes a gente acha que só dormir um monte já resolve, né? Às vezes dormir pois é. Acaba gerando um desconforto também. Também um desconforto. Dormir demais, além do que o corpo precisa, e dormir de menos, sempre vai trazer alguma consequência aí não muito boa. Não que o dormir demais vai interferir na irritabilidade. Não, mas a pessoa ela vai acordar mais indisposta. Tá. Né? E aí é por isso que é importante, aproveita esse tempo de isolamento que está em casa e começa a se autoavaliar, ver o horário que tem sono, pronto, dormir, sei lá, às 11 e sem despertador, todo dia eu acordo tal hora. E acorda disposta, acorda sem cansaço, acorda sem dor de cabeça, sem irritabilidade. Tem as questões dos problemas respiratórios também. Então, assim, tem que se avaliar. Ronca, né? Se dorme com alguém já percebeu que você tem paradas respiratórias? Porque aí isso caracteriza como uma suspeita de quadro de apneia do sono. Então, se a pessoa tiver uma apneia do sono, ela com certeza não vai dormir bem, porque ela vai estar fazendo essas interrupções de parada respiratória durante a noite, e isso compromete o dia seguinte. Mesmo que não perceba no momento que está dormindo, isso. Mas o resultado vai estar lá, né? Isso aí. Então, às vezes, se a pessoa tem apneia do sono, ela não vai dormir bem, porque ela tem essas paradas, né? O comprometimento respiratório enquanto ela está dormindo. E durante o dia ela vai ter os mesmos prejuízos que uma pessoa de insônia também tem. Que ela vai acordar com irritabilidade, cansada, prejuízo na memória, na concentração. Entendi. Então tem que avaliar, prestar atenção mesmo, como é que dorme. É importante. Dani, eu sinto que tenho acordado exausta, apesar de estar com a rotina bem menos acelerada que o normal. A rotina desacelerou, tá ficando mais em casa, mais tranquila, mas tá acordando exausta. Mas quantas horas de sono tá dormindo? Porque se tiver dormindo pouco, vai estar privada de sono, aí vai acordar cansada mesmo que a rotina esteja mais desacelerada, entende? Tá, você tá dando uma dica aqui, ó. Tá falando que chá de banana com canela em pau e chá de mulungu foi o que ela percebeu que pra ela deu um melhor resultado pra dormir. É isso, gente. Assim, eu falo sobre os chás, mas cada um tem que perceber o organismo, como é que reage, o que é que faz você relaxar.
né? Claro que não vai tomar chamate de noite, que aí é estimulante. Mas todos os outros tipos de chá, chá de casca de laranja, chá de casca de alguma fruta, e que se a pessoa se sente mais relaxada e que ela consegue dormir, ok, Uhum. né? Vai de cada Não pessoa, fazer né? Às vezes tem uma pessoa que se isso. sente melhor tomando um chá quente, tem gente que se sente melhor tomando um chá gelado, com açúcar, sem Sim, açúcar. Aí cabe a você identificar como faz você, como que você se sente melhor, né? O que que te desacelera mais, o que que te deixa mais à isso aí. vontade. E evitar os alimentos estimulantes mesmo, né? Próximo ao horário de dormir. Chocolate, cafeína. Quando eu falo chocolate, as pessoas, nossa, mas parar de tomar meu achocolatado. Mas o chocolate, ele é estimulante, Uhum. né? A cafeína. Tem pessoas que têm uma sensibilidade maior à cafeína e elas vão ficar mais alertas. Outras pessoas não têm. Outras pessoas tomam café, sente sono normal, então Aham. É, eu conheço avaliar. gente que toma café às 11 horas da noite e dorme tranquilamente, mas tem Pois é. gente que se toma café. Agora aqui as pessoas não têm costume de. é, Aqui as pessoas não têm costume de tomar café à tarde nem à noite, como a gente tem no Brasil. No Brasil, geralmente a gente toma café à noite, né? Como se fosse jantar, Sim, comer a mesma coisa que a gente come no café da manhã. Aqui eles não isso. fazem isso. Aqui café à noite pra eles. Aqui às vezes eu já tomei. Hoje eu tô seguindo a rotina deles, assim, eu já não tomo mais. Mas no Brasil, pra mim, isso era uma rotina. Quase todo dia eu tomava café com minha mãe. Tomar café. É. É, e aqui, se você fizer isso, as pessoas acham que você é louco, tá? É estranho. Tipo, de noite você vai dormir como? Tá tomando café, tá louco? Até refrigerante pra eles é meio que uma coisa assim, não. Porque o refrigerante também é estimulante. Tanto o Guaraná quanto o Coca. Aí fala, ah, mas eu não tomei Coca, tomei Guaraná. Tá, mas tem composições ali que vão ser estimulantes. Então, Uhum. assim, evita refrigerante. Os Estados Unidos, é, eles têm pesquisas e, na verdade, eles já trabalham com esse problema de sono há muito mais tempo, já pautado, né, na questão da terapia cognitivo comportamental. Então, é menos medicamento aí do que aqui no Brasil. E eles têm uma questão de hábitos, bons hábitos. Eles têm essa Sim. preocupação pela questão Com aí do relação ao sono. sono, né? Em relação ao sono, não os hábitos alimentares. Tem aqui. Tia Regina tá falando que sua voz continua potente. Ah, E Lu tá dizendo aqui. Depois que a minha filha nasceu, não consigo ter um sono regular. A filha dela nasceu tem 4. Ai meu Deus, esqueci quantos anos Lara tem. Acho que 4 anos. 4, 5. tá. Então, Não consigo ter um sono regular. Acordo várias vezes à noite e comecei a ter insônia. Talvez pelo fato de muitas preocupações e a cabeça não para. Como posso regular o sono sem precisar ir para a medicação? então, mães, né? Hoje em dia a gente percebe que mães teve neném, pronto, acabou o sono, não dorme nunca mais. Uhum. Por quê? Porque a gente não tem uma cultura de educação dessas mães. As crianças, elas nascem e com 6 meses já dá para você fazer uma rotina com a criança, para a criança dormir sozinha, para a criança ser mais independente. E nós não temos essa cultura. Geralmente as mães vão levando aí essa vida, né, desregulada do sono, tanto preocupação com a criança, se a criança está dormindo, se a criança vai acordar de noite. E aí tem aquele costume, coloca a criança no quarto, ou então a criança está dormindo sozinha no berço, adoeceu, bota na cama. Aí depois o menino já não quer sair. Então, a criança vai crescendo sem muita autonomia e os pais também perdendo a sua autonomia e o seu sono. Uhum. Então, assim, para poder regular, ela dorme já no quartinho dela, ela tem uma rotinazinha de sono igual a do adulto, tomar um banhozinho dela, tem um horário certinho dela, ela janta, se prepara para dormir e dorme sozinha. Se a criança tiver essa rotina, porque são os pais que ensinam isso à criança, que coloca a criança nesse ritmo, ela tem que começar a fazer com ela. Ah, mas são muitos pensamentos. Tá. Se não deu para pensar em tudo durante o dia, próximo horário de dormir, começou a pensar, pega um bloquinho de anotações, transfere todo o pensamento para aquele bloquinho. Faz sua rotina aqui, o que a gente estava falando, tomar um banho quente, uma alimentação mais leve, ter um horário regular para sempre estar aí deitando no mesmo horário,
fazer atividades apenas fora do quarto, não no quarto, quando for para o quarto só para dormir, praticar exercício físico, evitar alimentos estimulantes durante a noite. Então, se ela consegue adaptar essa rotina, ela vai começando a ter uma boa percepção do sono e ela vai conseguindo dormir. Essa questão dos pensamentos, ela tem que avaliar. Nossa, qual é o horário que eu tô com esses pensamentos ruminativos? É próximo a dormir? Minha preocupação é com o quê? Com o sono ou com outras coisas? Se for com outras coisas, é colocar o pensamento no papel, tá? Não faz sentido ficar pensando à noite. À noite não é horário de pensar. Então, uma boa estratégia é anotar. Liberta os seus pensamentos para o papel, que no outro dia você resolve. Né? E as pessoas não têm esse hábito de anotar as coisas. Gente, o que aconteceu? Acho que o Instagram não. Acho que o Instagram não suporta muito tempo de live. Aí precisou fechar. Não fui eu que encerrei a live do nada. Eu acho que caiu por causa do tempo. Mas a gente pode retomar aqui. Perdão. É isso, Jéssica tá falando. Amiga, solicita de novo, porque eu acho que o Instagram fecha porque muito tempo de live. Aceitei. Foi isso, gente. Desculpa. Eu acho que o Instagram ele fecha a live porque tá com muito tempo. Aí a gente precisa reiniciar. Ela tá solicitando aqui, eu aceitei e nada. Eu já aceitei você de novo. Aí. É como eu tô falando aqui, a live caiu porque muito tempo. Aí ela. O tempo. Mas tá gravada a outra. E a gente pode retomar aqui. Então, você escutou até que momento aí? Eu escutei você até o momento que você estava falando que é bom colocar as coisas no papel e libertar o cérebro de ficar. Sim, das preocupações, isso. Então, isso serve tanto para os problemas diários mesmo, as preocupações diárias, quanto a rotina. Amanhã eu tenho que acordar, fazer isso, fazer isso, fazer isso, fazer isso. Coloca no papel, né? Organiza no papel e amanhã, quando você acordar, você vai ver que você não vai esquecer de fazer alguma coisa. Porque às vezes a pessoa, quando eu falei, né, sobre montar rotina na cabeça, e aí vai dormir com isso. Não. Coloca no papel. Sim. Eu tô só colocando aqui o tema da live para as pessoas que estão entrando. Só para deixar aqui no. Salvos. Espera aí, rapidinho. Fixa aí. Gente, se vocês tiverem mais alguma pergunta, vocês podem ir mandando. Eu nem sei se ela tá mais aqui na live que a gente tava respondendo pra ela. Tá, ela tá aqui. Tá. Pronto. Foi respondido? Eu só avisar o pessoal aqui que a live caiu porque tinha muito tempo já de live e o Instagram não suporta. Aí a gente teve que reiniciar, mas é a mesma coisa, a gente tá dando continuidade ao que a gente tava falando lá. Tinha até uma pergunta em inglês aqui pra você responder. Lê aí, amiga, quem é? Ele não tá mais aqui, não. Se ele voltar, eu respondi. Ele tava perguntando se a gente tá com medo do vírus. Ele não tá aqui, não. Alguém mais tem alguma pergunta? Alguém tem mais alguma consideração, alguma dica? Alguém quer compartilhar sua rotina de... Sua rotina de sono, né? É interessante. Às vezes a gente pega dica de um, pega de outro. Essa dica, por exemplo, de colocar as preocupações no papel, eu não sabia. E funciona, viu? Eu imagino. Pensando assim no que você falou, na teoria, assim, na minha cabeça. Sim. Funciona. Faz totalmente sentido. Se alguém tiver mais alguma pergunta, é só mandar. Como você tá aí? Eu tinha perguntando como você tá aí. Tá tudo bem aqui. A gente tá se resguardando, ficando em casa, que é a mesma coisa que vocês têm que fazer. Parar de teimosia, ficar dentro de casa. Não é pra ir pra casa lotérica, não é pra ir pra mercado, não é pra ir
É pra ir para o mercado só se não tiver comida em casa. Não é? Se for, já É uma compre o coisa. necessário para não precisar sair de novo. Justamente. É o fato, assim, as pessoas estão enfrentando isso aqui, pelo menos no Brasil, né? Eu vejo muita reclamação. Uhum. Nossa, mas ficar em casa, um tédio, não sei o quê. Se você colocar uma rotina, se você procurar o que fazer, tem o que fazer, Eu né? comecei até a correr Mesmo agora, tá até malhando, tô trabalhando. sendo uma pessoa fitness. Ó a dica de Fernanda. Fernanda não tem o que fazer. Eu coloco meu celular para despertar 4 da manhã, só para eu acordar e ver que eu ainda tenho mais tempo para dormir. É brincadeira, Daniele. Não, eu não dou conta não de A Bruna Fernanda. ainda fala assim, mas não façam isso em casa. Eu volto a dormir normal. Mas eu vou Ela falar, volta a dormir eu tinha normal. mania de fazer isso quando eu ficava de férias. Eu tinha mania de fazer isso quando eu ficava de férias. Porque quando tava estudando ou trabalhando, deixava o despertador no horário, por exemplo, 6:30 da manhã. E aí, quando eu ficava de Sim, férias, eu deixava o despertador pra eu acordar e ter o prazer de desligar o despertador e voltar a dormir. Eu falei, que pra dizer loucura, né? assim, hoje eu não vou Não, levantar. hoje E eu aí posso desliga e volta a desligar, porque dormir. quando a gente tá querendo dormir mais, não pode, né? Ficar, nossa, hoje eu... Mas não é bom, tá? Ah, vou falar até aqui de uma coisa. Esse fato aí, de botar despertador, acordar e voltar a dormir. Você acaba interrompendo o sono. E às vezes você está numa fase de sono importante, tipo a N3 ou no REM. E aí você volta para o estado de vigília em um momento que você está no meio da fase. Então você nem completa a fase. Então você faz o quê? Interrompe. Com isso, a gente fala que as pessoas elas fazem essa ruptura. É a mesma coisa de pessoas que despertam muito à noite. Né? Então, quando você. Ou então aquela função soneca. Aquele negócio é uma tragédia Ai, eu na vida das detesto. pessoas. Não é para fazer. Não é saudável fazer. Por quê? Você às vezes está numa fase de sono importante, você está completando um ciclo de sono e você interrompe. Uhum. Então, às vezes, a pessoa acorda, sei lá, do N3 ou então do REM, e aí depois ela fica exausta. E sabe o que eu percebo, amiga? Eu tenho mania de usar esse soneca todo santo dia. Eu coloco meu celular pra despertar. Eu começo a trabalhar todo dia às 7 horas. Você faz fragmentação de sono. Eu começo a trabalhar às 7 horas. Aí eu deixo meu despertador. Eu coloco meu despertador pra trabalhar às 6:50. Mas porque eu trabalho em casa, então eu só escovo os Hum, dentes e desço. e desce. Então eu coloco 6:50 e eu fico colocando mais 5 minutinhos até dar 7. Não, mais 2 minutinhos, 2 minutinhos. Olha, E aí eu sinto, toda vez que ele toca, eu, tipo, caio um pouquinho no sono. Claro que eu não caio no sono profundo, né? Só por 2 minutos. Mas quando eu tô, tipo, dormindo assim, aí ele toca de novo e eu sinto meu coração ficar acelerado. Justamente por isso, né? Fica interrompendo o sono toda hora. Quando você tá caindo. você às vezes está em uma fase importante do sono, está até numa fase profunda, terminando o seu ciclo de sono e você fica fragmentando ele propositalmente com esse diacho dessa soneca. Desse dia. Então, assim, soneca é, não é saudável. Parem de colocar soneca. Quer acordar já quase na hora de levantar mesmo? Coloca o despertador para tocar e levanta. Não fica nesse negócio de fazer soneca que vocês ficam fragmentando o sono e isso pode trazer prejuízos. Ao longo do tempo, você começa a se sentir cansado, ou então você acorda mais irritado porque você toma um susto, porque você fragmenta, acorda no meio de uma fase de sono. Então, não é legal. Né? Então, soneca, função soneca, não é legal. Ótimo. Então, a mesma coisa que Fernanda faz aí. Acorda às 4 da manhã para voltar para dormir de novo. Sem sentido isso, Nanda. Louca. Sem sentido. Não faz. Referente à alimentação, você falou sobre o achocolatado. À noite não pode tomar. Eu acho que você falou que não é que não pode tomar, né? Que o achocolatado. Não é que não pode. O chocolate, ele é estimulante. Pessoas que tendem a ter uma predisposição, né? O organismo é mais sensível para alimentos que são estimulantes, deve evitar. Não é que vai proibir, mas deve evitar alimentos estimulantes, cafeína, chocolate, próximos ao horário de dormir. Pessoas que têm sensibilidade a esse tipo de alimento, tá? E aí Então, cabe a assim, não é pessoa proibir, mas observar, né? também isso aí. Então, não é o recomendado, né? Refrigerante, chocolate, café,
nicotina, cigarro. Então, não é recomendado. Porque tem pessoas que são mais propensas mesmo a ter problemas de sono. São mais sensíveis. Deixa eu ver se tem mais pergunta. Eu também sinto. Aqui, a Paula Ferreira tá falando. Eu também sinto isso quando fragmento o sono com o despertador. O pecado da Tô soneca. dizendo? Dani tá falando, o pecado da soneca. Lu, ela tá falando, Jesus, eu tomo todos os dias antes de dormir. Lu, a questão é que, assim, se você sente que isso não afeta o seu sono, você pode continuar tomando normalmente, se você acha que isso melhora a sua qualidade do sono. Mas se você perceber, se você decidir, por exemplo, vou parar de tomar por uma semana para ver se eu vou dormir melhor, se está afetando, se você Isso. quiser fazer esse experimento, vai ser bom. Mas também E aí ela avalia. vale salientar que não é só isso que pode afetar o seu sono, né? Se você está com Tem vários outros fatores. preocupações, como você falou, não dorme bem porque tem a sua filha, depois que sua filha nasceu, você fica preocupado. Então você tem que mexer um pouquinho em cada coisa aí para ver exatamente aonde que tá o problema. Provavelmente o problema maior tá nessa questão da ansiedade, das preocupações. Talvez não tá tanto no chocolate, né? É. Tem gente aqui parabenizando a gente. Parabéns, meninas. Ai, obrigada por vocês estarem aqui. Tema muito importante de grande impacto, não só nesse período de pandemia, mas para o nosso dia a dia, é verdade. Muita gente não dorme bem já normalmente, né? Não é só nesse período, não. Mas que a gente quis fazer essa live porque nesse período isso afeta mais gente e parece que tá em um nível mais elevado, né? Que Isso aí. estão mais preocupadas. E as pessoas que têm uma predisposição a ter, né, transtorno de ansiedade, que já são ansiosas por vida, chega num tempo desse, elas não sabem como lidar, como enfrentar, como passar por esse período de forma mais, com menos prejuízos. E aí acarreta no sono mesmo. Vai ter alteração de sono. Então, a nossa live hoje tem esse objetivo, né, de mostrar que é possível sim passar por essa fase com menos prejuízos. Sim. O Wilder vai estar aqui também fazendo live comigo domingo, falando sobre relações. Tem várias pessoas na live que vão fazer live comigo também. Hoje é Dani, maravilhosa, falando sobre sono aqui, compartilhando conhecimento dela com a gente. Aí amanhã tem Fernanda. Fernanda que acorda 4 horas da manhã, já levou uma bronca hoje. Isso aí. Mas amanhã ela vai estar aqui falando sobre os idosos comigo. O Wilder vai estar falando comigo aqui sobre relações no domingo. Stephanie estava aqui mais cedo, vai falar comigo sobre as organizações, como está o clima nas organizações, a preocupação das pessoas, né? Com relação aos empregos, a questão financeira, como é que tá isso. E vamos ver aqui se tem mais alguma pergunta. O Wilder pediu para falar um pouquinho da importância do sono para a memória. Então, eu falei mais cedo um pouquinho, eu não sei se ele viu. Ele ouviu, né, na verdade. Nós temos 4 fases de sono, né? Fora a vigília, que a gente está acordado, a gente tem a N1, N2, N3 e o REM. Então, a N1 e N2 são as fases mais superficiais. Então, a N1 é aquele soninho que a gente está pegando no sono, mas ainda consegue sentir os estímulos externos. Então, o N2 já é uma fase mais profunda e o N3 é a fase de consolidação de memória. Então, assim, qual a importância do sono para a memória? A gente precisa dormir, precisa fazer essas fases, principalmente a N3, no ciclo, né? A gente faz de 4 a 6 ciclos por noite. Então, a gente precisa dormir bem para poder fazer essas fases de forma saudável. Para quê? Para que a gente possa consolidar a memória, para que a gente possa aprender. Se a gente dorme menos, a gente vai fazer menos ciclos de sono, ciclos completos de sono. Então, se a gente faz menos ciclos completos, a gente também vai fazer menos N3. Se a gente faz menos N3, a gente não consolida a memória e a gente fica privado de sono, que no outro dia vai acarretar o quê? Irritabilidade, aí tem todas as consequências, logo a memória vai ser uma das coisas que vai afetar. A gente começar a ter lapsos de memória, a gente ter esquecimento mesmo.
por não dormir direito. Então, assim, as fases de sono, todas elas são importantes. E a N3, ela é responsável pela consolidação de memória. Então, a relação do sono com a memória é essa. A gente precisa dormir bem para fazer as fases completas, para poder a gente ter tudo bem amarradinho, tudo bem consolidado. Tipo, para a memória ela não ter prejuízos. A atenção, a gente não ter episódios de falta de atenção por conta de privação de sono. Isso é muito importante. Privar sono significa dormir menos do que o organismo precisa. A gente não tem muita noção, né? No dia a dia, assim, a gente não... E outra coisa, isso é uma coisa que geralmente a gente não estuda exatamente na escola, né? Não. A gente tem esse conhecimento porque a gente estudou sobre isso, você se especializou mais ainda nesse campo. Mas as pessoas, assim, no dia a dia não tem noção, acha que sono é só descanso, né? Acha que... As pessoas, elas negligenciam o sono. Ninguém negligencia a alimentação. Ninguém negligencia o fator hidratação, beber água. Mas todo mundo negligencia o sono. Então, assim, esses profissionais do sono, entre a psicologia em si, hoje em dia, a gente trabalha com isso, para que as pessoas elas possam entender que a falta de sono não só acarreta problemas coronários, né, cardíacos, respiratórios, assim como ela também afeta o emocional e o mental. Então, assim, se você não dorme bem, você não vai estar bem em nenhum aspecto, nem fisicamente, você pode ter prejuízos irreparáveis fisicamente, assim como mentalmente, né? Tanto a falta da privação de sono pode causar ansiedade e depressão, assim como depressão e ansiedade causa os transtornos de sono. Sim. Por isso que é importante se observar, né? Ver será que é o meu Justamente. sono que tá afetando, que tá me deixando preocupada, que é a minha falta de sono que tá me deixando preocupada, que tá me deixando ansiosa, ou se é a minha ansiedade que tá me deixando sem Isto. sono. E aí isso a gente vai observar quando a gente tá acordado. Justamente. Dar atenção a isso. Vi em um lugar, Jéssica tá perguntando, vi em algum lugar que cada fase do sono dura um tempo diferente. É mito ou verdade? Dura um tempo diferente. O N1 a gente faz em 25% da noite. O N2 a gente faz em 50% da noite. Porque assim, como são ciclos, a gente vai fazer um tempo em cada um delas. E cada um é diferente. Mas N3, necessariamente a gente vai fazer todos, não importa o tempo de sono. Isso, e não importa também a ordem, tá? A gente pode, dependendo do nível de como esteja o dia, a pessoa inicia no N1, vai direto pro N3, volta pro N2 e faz o REM. Não tem uma ordem sequencial, assim. Claro que quando a gente estuda, e o que a gente vê teria que ser N1, N2, N3, REM, volta, N1, N2, N3, REM, volta. Aí, tipo assim, tem os despertares. Só que isso não é uma regra, tá? Tem gente, às vezes, que só faz 3 fases de sono. N1, N2, N3 e tem pouquíssimos REM. Então, como que a gente verifica isso? Eu trabalhei muito tempo com polissonografia, aquele exame que as pessoas vão lá e dormem. Então, a gente consegue identificar isso nos exames de polissonografia. Quantas fases as pessoas estão fazendo, dependendo de alguma medicação, às vezes influencia uma fase de sono, às vezes a pessoa fica muito grande parte da noite N1, N2 e faz pouquíssimo N3 e REM. Ou então a pessoa faz REM e N3 logo no início e depois superficializa o sono no final, na segunda metade da noite. Então, assim, cada caso é um caso e tem que se avaliar, né? E ver também as medidas terapêuticas que vão ser utilizadas, se com medicação, sem medicação, se é só insônia, se é apneia do sono. Então, tem que avaliar. Não tá tendo mais nenhuma pergunta. Deixa só eu ver se tem alguma pergunta que a gente deixou de responder, mas eu acredito que não. E aí, se você quiser fazer alguma consideração final, amiga. Então é isso, né? Tipo, eu queria falar só para fechar mesmo, que as pessoas tenham essa preocupação, a questão do coronavírus, cada um se cuide, a Evelyn estava aí, né, reforçando, fique em casa, realmente
a situação não é fácil. Pensa, né? Isso. Então, precisamos ter preocupações conosco e com as pessoas ao redor da gente, e até com as pessoas do mundo mesmo, do nosso país, porque eu acredito que a gente não tem um sistema de saúde que suporte, né, um caos. E aí, então, cada um faz a sua parte. E dentro de cada um fazendo sua parte, façam suas rotinas, sabe? Coloca no papel, faz lá, ó, todo dia, tá? Eu não tô indo trabalhar, mas eu posso levantar aqui e, sei lá, estudar mais sobre alguma coisa, aprender um idioma, aprender alguma coisa, exercitar o cérebro, né? Isso tudo faz com que a gente possa ter melhores noites de sono e melhor qualidade de vida nesse enfrentamento. Né? Então, o que eu tenho a deixar é isso. Se preocupem com a saúde, com a alimentação de vocês, com o sono de vocês. Evitem ficar checando informação o tempo inteiro, porque assim, na TV a gente já vê que é o dia todo passando isso. Mas a gente não precisa estar abrindo tudo que manda no WhatsApp. Então, assim, evita, porque a ansiedade, ela pode ser reduzida dessa forma. Logo, vocês também não vão ter tantos prejuízos à noite, né? As preocupações existem? Ok, mas existem, não vai deixar de existir. Porém, cada um fazendo sua parte, tentando ter uma melhor qualidade de vida em casa, uma melhor rotina, a gente vai conseguir atravessar essa pandemia com mais suavidade, sem tantos prejuízos. Verdade. E ficando em casa, pelo amor de E Deus. ficando em casa, verdade. Quem tem os seus idosos que amarrem nos pés da mesa. Dani, eu queria muito te agradecer pela sua contribuição, pelo convite, né? Ou por aceitar o convite Ah, obrigada, que eu amiga. te fiz. Quando eu, na verdade, foi a primeira, assim, né, que eu cheguei e falei, ai, amiga, eu tô pensando em fazer isso, o que é que você acha? Ela falou, bora? Que dia? Bora fazer. Ela é dessas, bora, bora. Não, não pensa muito, só vai. E E levar informação, né, Evelyn? Eu acho que a gente, como psicólogo, a gente tem uma profissão que, quanto mais a gente puder psicoeducar, falar para as pessoas, levar uma palavra de apoio e de que, tipo, pode dar certo, tem estratégias, vamos colocar essas estratégias em prática para que a gente possa atravessar isso de forma menos, com menos prejuízos. Eu acho que a psicologia está aí para isso, uhum, né? E eu estou vendo aí diversos profissionais, a classe em si está de parabéns aqui no Brasil, sim, porque as pessoas estão bem se colocando para ajudar o próximo. é verdade. Eu tenho visto, assim, muitos movimentos dos psicólogos mesmo, para ajudar as pessoas de maneiras diferentes, né? Não só com atendimento, mas de mobilizar, de transmitir informação. E Isso aí. isso me deixa muito orgulhosa da nossa classe. E eu acho que o intuito da gente também foi isso, né? Levar a informação, deixar as pessoas mais. Essa semana inteira a gente vai estar aí falando de diversos assuntos correlacionados com essa situação que a gente está vivendo. Eu quis justamente fazer várias de tópicos diferentes, porque eu vi que é uma situação que afeta as pessoas de maneiras diferentes, né? Afeta os idosos de uma maneira, afeta as crianças de outra maneira, afeta os adultos Sim, de outra maneira, mas que cada um tá ligado ao outro, né? Para ajudar o idoso, o adulto precisa estar bem. Para ajudar a criança, o adulto precisa estar bem. Para o adulto estar bem, a criança e o idoso precisam estar bem, né? Porque precisa todo mundo tá junto e um ajudando o outro. justamente. E aí fala sobre Isso aí. ansiedade, já fala das organizações também, das relações, esse tempo dentro de casa pode ser difícil para algumas pessoas. Esse tempo convivendo muito, porque as relações não são fáceis. A gente ama a família, mas às vezes tá todo mundo dentro de casa o tempo todo, todo dia, toda hora. Pode criar algum tipo de conflito, então a gente vai estar Sim. falando sobre isso também. Eu queria te Os agradecer profissionais de saúde também, né? isso, profissionais de Porque eu saúde. acho que após isso passar, vão ter muitas pessoas adoecidas, Sim. emocionalmente falando, os profissionais de saúde. Eu já tenho percebido assim que eles já estão com o emocional bastante abalado.
além do cansaço físico, né, já que estão ali o tempo todo, Isso. o emocional tem ficado muito abalado. Eu tenho visto muitos relatos de pessoas que estão trabalhando. Não só aí, aqui também. Eu acompanho alguns grupos do Facebook Sim, aqui onde eu moro. E, nossa, tem muito profissional de saúde falando das coisas, falando da falta de material, da falta de consciência das pessoas, sim. de estar tá vendo como está a situação e estar tá insistindo em ficar saindo de casa, em ficar transmitindo, né, as coisas. É, e é muito importante, eu acho muito importante isso que a gente está fazendo. Eu acho que a nossa profissão é importante para isso e a gente tem que usar o que a gente tem agora, ajudar as pessoas da maneira que a gente pode. Com E é isso. certeza. De casa, né? Fazendo lives, mandando vídeo, fazendo chamadas de vídeo, enfim. Inclusive, uma coisa que eu quero falar aqui durante a semana, todos os dias, outras pessoas, outros profissionais de outras áreas me procuraram, se oferecendo também para fazer lives sobre outros assuntos, não só sobre a questão da saúde mental. Eu tenho uma advogada que se ofereceu para falar sobre a Previdência, como vai ficar a Previdência com tudo isso. Que legal. Tem um economista que pode falar sobre as questões empresariais, né? Sobre quais são as estratégias que o pequeno empreendedor pode tomar para seu negócio Sim, responder importante. parado. Os pequenos negócios, Isso. Então, assim, se alguém está assistindo e tem interesse em contribuir de alguma forma, o meu Instagram tá aqui aberto para isso. A gente pode dar continuidade a essas lives. Eu só vou dar prioridade a essas da saúde mental, porque é o que a gente já tá falando, já tem uns dias e já tá organizado. Mas se alguém tem interesse, é só me procurar no direct que a gente faz essa parceria aí. Eu faço o marketing e o espaço tá aberto. Pois aí, os coleguinhas PC ajudam Exatamente. Se alguém mais nesse acha que marketing tem aí. algum tema que a gente deixou de falar, ou que quer contribuir de alguma forma, a gente está aqui para isso. E mais uma vez te agradecer, Dani, de verdade, assim. E dizer que Obrigada a você depois do também. conteúdo que, Nossa Senhora, maravilhoso, um conteúdo de um valor que eu não sei nem como explicar, assim. Até pra mim, assim, sabe? Coisas que eu não sabia, que eu não conhecia, não fazia noção, não tinha noção. E eu imagino como para as outras pessoas também isso pode ter ajudado, deve ter ajudado, né? Então, muito Eu obrigada fico de feliz, verdade. né, em poder ter formado e contribuir hoje, né, para levar um pouquinho do meu conhecimento, dividir um pouco do conhecimento e educar as pessoas mesmo, para se terem melhores qualidades de vida, né, uma melhor saúde mental e emocional e física, enfim. Verdade. Obrigada, gente, todo mundo que assistiu a live. Desculpa que no início foi meio conturbado, mas a gente já aprendeu agora. Como é que Problemas técnicos acontecem. Não, e a gente falou tanto durante o dia. Olha, vamos pensar nisso. E vocês não sabem. Eu mandei um texto pra Daniela hoje. Falei, olha, cheque sua internet. Limpe a tela do seu celular. Limpe. Não, Mas o meu celular não funcionou. mandei um texto gigantesco. Prepare tudo. Ah, vocês não têm noção. O marketing aqui tá. Eu posso até ser organizadora de eventos se nada der certo na minha vida. Mas é sério, Ai. muito obrigada, gente. Todo mundo que assistiu, que participou, que trouxe as dúvidas. Durante a semana a gente vai estar aqui todos os dias falando de um tema diferente. Jéssica tá pedindo para passar o Instagram da pessoa que faz a meditação guiada. Gendley tá aqui ele na live. Eu vou passar depois nos stories, mas ele tá Mas faz aqui. um stories depois isso. Gendley RN, ele aqui, ó, em cima. Mas eu vou passar nos stories. E muito obrigada, gente, mais uma vez. Todo mundo que tá aqui, que participou, que trouxe as dúvidas. Espero que tenha ajudado a sanar um pouquinho aí das dúvidas e a fazer as pessoas ficarem mais tranquilas para conseguirem dormir bem. E Pois é, desejar e fiquem em casa, por e favor, se fiquem em cuidem, casa. cuidem dos seus, cuidem dos nossos, né? Todo mundo junto, vamos passar por isso de uma melhor forma. E obrigada a todo mundo que tá dizendo aí parabéns, 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 parabéns. Agora a gente tá se achando. Obrigada, gente, de verdade. Vejo vocês amanhã, 7 horas da noite. Amanhã, 7 horas, todo mundo aqui ligado. Aqui, eu e Nanda.
A gente vai estar aqui falando sobre os idosos, a saúde mental dos idosos. Como é que Tô aqui colada. estaremos aqui falando sobre isso. Um beijo. Obrigada. Até amanhã. Até amanhã. Tchau, tchau. Beijo.